Boa tarde, gente. Vamos para mais um Cozinhando Direito. Hoje eu vou fazer uma sobremesa, tá certo? Que tem por base geleia de goiaba, tá? E o tema de direito que nós vamos falar hoje é sobre ativismo judicial, tá? Eu vou pegar aqui, tá, o telefone para eu poder mostrar a vocês aqui os ingredientes, tá? Porque como todo mundo sabe, eu ainda não tenho muita familiaridade com essa questão da filmagem, tá? Então vamos aqui. Eu tenho o leite condensado, meia caixa, tá? 300 gramas de geleia de goiaba, tá? Eu comprei já no mercado pronto, porque com o preço que tá o gás, para você estar fazendo geleia de goiaba não tá fácil não. Biscoito, tá certo? Aí pode ser de sua preferência, champanhe, ao leite, maisena, Maria, enfim, que é assim a base do copinho. Eu não achei os que eu uso normalmente, então eu peguei esses aqui e espero que dê. Tá? Assim, mais um ingredientezinho que eu esqueci. Deixa eu pegar aqui para vocês, que vai compor também a nossa receita, que é o chantilly. Tá certo? Tem que ficar pelo menos 24 horas na geladeira antes de você bater o chantilly. Tá? E o ponto dele é assim, ó, você vira de cabeça para baixo, ele não cai. Porque senão fica muito ralo, como se fosse uma água. Beleza? Então eu vou colocar aqui o telefone de volta, certo? Para ir montando aqui o passo a passo e a gente falar um pouco sobre ativismo judicial, que no momento está muito em voga, perdão, no direito, principalmente por conta de um movimento que nasceu de forma discreta, principalmente nos tribunais superiores, sobretudo no STF, e hoje se mostra algo bastante, inclusive, perigoso sob a minha ótica para o regime republicano, tá? E por que eu digo isso? Veja, sem querer ser um ferrenho defensor da teoria clássica de Montesquieu, da separação dos poderes, tá certo? Não podemos ser também, vamos dizer assim, irresponsáveis ao ponto de ver essa tendência que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal desse atavismo judicial, ou desse ativismo judicial, perdão, e achar que isso é algo normal, certo? O princípio da separação dos poderes, todo mundo sabe, está lá na nossa Constituição, no artigo 2º, dizendo que a República Federativa do Brasil é formada pelos poderes independentes e harmônicos entre si, sendo o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? E o que é que vem ocorrendo ultimamente nos últimos anos no Brasil, certo? Um forte ativismo judicial que consiste na judicialização da política, né? E, ao meu ver, na ultrapassagem dos limites constitucionais do poder judiciário, certo? Principalmente do Supremo Tribunal Federal, que possui alguns ministros, inclusive um ministro alopécio, né, que adora estar na mídia e adora estar avocando para si um poder que ele não tem, certo? Pela teoria clássica, né, de Montesquieu, caberia ao judiciário apenas a subsunção da norma ao fato concreto, ou seja, ocorreu determinado fato, verifica-se se a norma existente pode ser aplicada àquele fato e aplica-se. Caso contrário, né, não foi contemplado ainda, não foi criado ainda pelo direito uma norma a determinado fato, então, em tese, vamos pegar o direito penal. Se não há lei anterior definindo um crime, o crime não existe, tá?
Então seria, em linhas gerais, mais ou menos isso. Os defensores da teoria moderna, que se contrapõe à teoria clássica, eles dizem que isto nada mais foi, né, o surgimento da teoria moderna, uma resposta a isso, a essa teoria clássica, e que busca justamente a modernização, vamos dizer assim, do judiciário através dessa politização jurídica. Tá? E isso é extremamente perigoso, até porque quando você entra na faculdade de Direito, e 99% da população sente isso, certo? Você é ensinado que um dos princípios que rege o judiciário é o princípio da inércia, né? E a população, de uma forma geral, sobretudo os mais pobres, sente e muito essa inércia do judiciário, né? Quem milita sabe muito bem disso. Tomando como exemplo o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na última pesquisa CNJ, ele melhorou um pouquinho, né, os seus índices em relação a de 2019. Né? Ele já está agora mais ou menos ali pelo meio da tabela, literalmente, porque ele chegou a figurar durante muitos anos entre o quarto pior Tribunal de Justiça. Para se ter uma ideia, a média dos processos no primeiro grau duravam 7 anos, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, baixou agora, segundo a de 2021, para 5 anos, então houve uma melhora aí, mas o índice de produtividade não alterou muito não, ele tem, sobretudo no primeiro grau, um índice de produtividade de 47%, segundo a pesquisa. Então, como você vê, é um tribunal de justiça extremamente deficitário no sentido de prestar assistência que deveria à sociedade. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao arrepio de todos esses dados, que eu tenho certeza que eles têm, né, principalmente quando envolve pessoas de alto poder aquisitivo, né, e, sobretudo, a classe política, não se exime, vamos dizer assim, de procurar agir, né, e agir por impulso próprio, sem ser provocado, ou seja, ultrapassando, né, como eu já disse, na minha concepção, os seus limites constitucionais. Porque como é que pode o ministro, ele determina a abertura de inquérito, ele analisa as provas produzidas no inquérito e ele mesmo sentencia. Né? Então a gente está voltando ao tempo da Inquisição, certo? Esse ativismo judicial nada mais é do que, do ponto de vista social, uma involução jurídica, né? E praticado no nosso país pela mais alta corte, tá? Então era isso, eu vou deixar depois nos comentários o passo a passo e vou mostrar também a sobremesa pronta, ok? Beleza? Um abraço a todos.